Eu sou a Jaque Conceição, esse aqui é meu canal Coletivo de Jeje, é um canal de letramento racial e a gente discute aqui tudo que passa ou perpassa as questões raciais e a nossa conversa de agora é sobre a legalização do aborto. Eu não sei se você tem acompanhado, mas o STF aqui no Brasil está votando, está discutindo a possibilidade de legalizar o aborto como uma prática constitucional e um direito garantido a qualquer mulher em qualquer lugar do território nacional. Hoje, o Brasil permite a realização do aborto mediante algumas situações específicas como má formação do feto, um risco elevado da vida da mãe ou em casos de estupro. Porém, contudo, no entanto, na lei, por mais que ela tente ser objetiva, sempre há margens interpretativas para a compreensão da figura executora da lei, o juiz ou a juíza, que vai interpretar ou não a execução dessa lei. O STF, o Supremo Tribunal Federal de Justiça, é o órgão máximo de deliberação legal no Brasil e, em via de regra, aquilo que o STF decide é o que passa a valer como regra jurídica, como parâmetro jurídico para os tribunais no Brasil. Sabe aquela expressão jurisprudência? É exatamente isso. A jurisprudência são casos reais de prática jurídica que são utilizados para embasar ações que ainda não têm um parâmetro legal, ou que tem um parâmetro legal, mas que pode ter uma outra interpretação. O aborto é um procedimento clínico, normalmente realizado entre o começo e a 12ª semana de gestação, e que é o período onde não oferece risco para a vida da mulher portadora do feto, da pessoa portadora de útero que tem um feto dentro do útero. Não quero usar as palavras gravidez, gestação, maternidade, porque essas palavras falam de um processo posterior e de uma experiência posterior que não tem a ver com a experiência do aborto. Acho que vale a pena frisar uma coisa óbvia, que a prática, o direito de abortar não tem a ver com assassinar fetos e crianças inocentes. Muito pelo contrário, essa é uma narrativa impactante que é utilizada como argumento para sustentar a proibição do aborto, porque fere um dos princípios constitucionais, que é o direito à vida. Então, quando se sustenta essa argumentação pública de que praticar aborto é matar vidas, está ferindo um outro direito constitucional que é superior a qualquer outro, que é o direito à vida. O fato é que no Brasil, a prática do aborto acontece já há muito tempo e, sobretudo, ele é realizado de forma clandestina, irregular e insalubre por mulheres negras e por mulheres pobres. Há toda uma rede de comércio de aborto clandestino que mulheres brancas e ricas podem acessar de forma muito tranquila, e não sou eu, Jaque, quem estou dizendo, basta você dar um Google e procurar narrativas, entrevistas, histórias de mulheres brancas e ricas que compartilharam sua experiência com o aborto, mas são as mulheres negras e pobres que são presas, porque no Brasil o aborto é crime, quando ele não está permitido pelos casos legais, e são elas que são penalizadas, culpabilizadas e que morrem em decorrência desse aborto. A nossa conversa aqui não é sobre nada disso. A nossa conversa aqui é sobre a sustentação do discurso que mantém a ideia do aborto como algo nocivo à sociedade brasileira. Dentro da construção da ideia de gênero na cultura ocidental, o último pilar que a mulher branca não conseguiu se liberar das garras do patriarcado é o controle da sua própria sexualidade. A mulher branca conseguiu se livrar do trabalho doméstico, a mulher branca conseguiu se livrar da dependência financeira, ela conseguiu votar, entrar no mundo político, no mundo econômico, ela conseguiu acessar espaços de tomada de decisão e de poder, tal qual os homens brancos, mas o único lugar que ainda o patriarcado controla a sua experiência é na experiência do seu corpo e da sua sexualidade, e isso passa pela ideia de maternidade. Não à toa, países super desenvolvidos legalizaram há muito tempo o direito ao aborto como um direito constitucional. Isso porque, para que a mulher possa ser de fato um sujeito político, ela precisa ter todo o controle sobre o seu corpo no que diz respeito a todas as possibilidades que o seu corpo tem, inclusive a da reprodução humana. Essa chave católica de associar a reprodução humana a uma perspectiva cristã punitiva ou a uma dádiva, dependendo da perspectiva, é uma das narrativas que o patriarcado constrói em torno da construção da figura do corpo da mulher. Possibilitar que mulheres negras possam tomar a decisão sobre seus próprios corpos e decidir se querem ou não dar continuidade no processo gestacional é
dar para a mulher negra o direito de decidir sobre a sua vida, sua existência e o seu lugar no mundo. E isso a estrutura racista da sociedade brasileira não permite. Mulheres negras podem trabalhar, podem ter títulos de doutoras, podem ser atrizes e cantoras famosas, desde que elas sejam belas, esbeltas e super gostosas, mas elas não podem decidir sobre o direito do seu corpo. Em última instância, em último caso, a legalização do aborto vai levar o direito da mulher negra, porque é ela quem sofre com aborto irregular e clandestino, a decidir se quer ou não desempenhar o papel social da maternidade. É possibilitar que ela tenha total controle da sua experiência física e total autonomia de decidir o que quer ou não fazer com o seu corpo. O nosso corpo, enquanto um corpo de mulheres negras, enquanto um corpo racializado e marcado pelo gênero, é o tempo todo doutrinado, dominado, controlado pela estrutura racial do Brasil. Determinam como o nosso cabelo deve ser, determinam como o nosso corpo deve ser. Se não for um corpo igual ao da Isa, então o seu corpo não é válido. Determinam como a gente tem que falar, como a gente tem que sentar, o que a gente tem que comer. Determinam quais políticas de saúde a gente tem acesso. O tempo todo, a estrutura racial no Brasil diz que tipo de mãe a gente tem que ser. Se você não for uma mãe boa, vão tomar teu filho. Se você não for uma mãe presente, vão te culpabilizar pelo fracasso do seu filho. A todo momento, nós, enquanto mulheres negras, somos rotuladas, intimadas e levadas a desempenhar papéis e possibilidades a partir do desejo do outro, a partir da necessidade do outro. Determinam como o nosso cabelo deve ser, determinam onde nós podemos estudar, determinam em quais tipos de trabalho nós podemos ter. Um excelente exemplo é que todas as funções sociais de cuidado estão delegadas a mulheres negras. Enfermeiras, auxiliares de enfermagem, babás, professoras de ensino fundamental 1. Agora, nas empresas, os cargos destinados à diversidade e inclusão são normalmente liderados por mulheres negras. E isso não é política só de inclusão, não. Isso é reorganização da narrativa de que o lugar do cuidado é o lugar que a mulher negra deve ocupar. Não é o lugar para o cuidado, para receber o cuidado, mas é o lugar de cuidar, do cuidado. Então, toda discussão sustentada por essa narrativa evangélica, cristã, de que abortar é matar vidas inocentes, na verdade é um disfarce cultural, é um disfarce estrutural para não permitir que mulheres negras assumam o controle de seus corpos e reivindiquem seus próprios desejos e decisões sobre o seu futuro, sobre a sua vida. Numa sociedade que baseia o cuidado na figura materna, na figura feminina, não possibilitar que mulheres possam decidir o futuro dos seus corpos, do seu sistema reprodutivo, é reificar o lugar de subalternidade da experiência das mulheres negras. Essa é a conversa que a gente precisa ter sobre a legalização do aborto no Brasil. Mas essa conversa, poucas pessoas estão dispostas a ter. Eu sou a Jaque Conceição. Para mim é sempre um prazer enorme abrir esse espaço de diálogo, de conversa. Se você chegou até o final desse vídeo, eu quero te convidar para apoiar o meu canal. Tem uma campanha de financiamento coletivo acontecendo nesse exato momento no site da Apoia-se, onde você pode apoiar o meu canal todo mês com R$6. É um valor simbólico, mas é um valor significativo para mim e para a comunidade de pessoas que acessam o conteúdo que eu produzo aqui semanalmente. É muito importante também que, se você chegou até o final e que você se você se sentiu de alguma forma afetado pelo vídeo, que você dê um joinha, um gostei. Isso ajuda a plataforma a entender que esse conteúdo é relevante. E que você compartilhe o seu comentário, a sua pergunta, a sua dúvida, a sua contribuição para essa conversa. A vantagem dessa plataforma é que esse conteúdo vai ficar aqui para várias pessoas poderem assistir. E não esquece, se você por um acaso ainda não está inscrito no canal, vai lá, se inscreve, ativa o sininho e vem fazer parte dessa comunidade. Para mim, como pedagoga, como antropóloga, como doutora, como professora, como ativista, é muito importante ter você aqui. Então, apoie o meu canal no Apoiar-se, Apoia-se, eu sempre esqueço o nome da plataforma. E não esquece de deixar seu comentário. Para mim é um prazer construir conhecimento que liberta, compartilhar conhecimento que emancipa. A gente se vê na próxima.